Bom dia! Bom dia, que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Mais uma vez, estamos aqui no Mentoria Espiritual, uma live, um vídeo realmente decidido em ensinar você a construir uma espiritualidade sadia, corajosa, em meio a um mundo adoecido e amedrontado. E nós vamos ler a palavra de Deus hoje, lembrando para vocês que eu sempre uso aqui nas minhas mentorias a Bíblia, a mensagem, essa tradução que eu considero muito, mas muito importante, porque ela é contemporânea, ela é bem atualizada a linguagem dela. Vamos abrir a Bíblia, livro de Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo 8. Mateus capítulo 23, versículo 8. Sejam todos bem-vindos. Diz assim, não permitam que eles também ponham vocês no pedestal, porque há um único mestre e todos vocês são alunos. Não elejam especialista na vida de vocês, permitindo que lhe digam o que fazer. Reservem essa autoridade apenas para Deus. Deixem que Ele diga a vocês o que fazer. Ninguém mais deve ter o título de pai. Vocês só têm um pai e Ele está nos céus. Não se deixe manipular por certas pessoas a ponto de se sentirem responsáveis por eles. Há somente um guia para a vida de vocês e para a vida deles: Cristo. Quer se destacar? Humilhe-se. Seja um servo. Se ficar inflado de orgulho, será arrastado pelo vento. Mas se estiver satisfeito em simplesmente ser você mesmo, terá você vida plena. Amém? Jesus aqui estava dizendo para as pessoas como elas deveriam desenvolver a sua prática de vida cristã. Aqui, nesse texto, ele está censurando os seus opositores, aquelas pessoas que se opunham ao seu ministério, à sua mensagem. Pessoas que queriam que os outros o seguissem, mas que não viviam isso. Hoje em dia, quando nós decidimos servir a Deus, nós precisamos tomar uma decisão muito séria. Ela vai de encontro com todo o sistema religioso. Porque a religião, muitas vezes, ela te obriga, na maioria das vezes, ela te obriga a aceitar muitas fórmulas e métodos prontos. O relacionamento é dinâmico. E à medida que você vai crescendo no Senhor, você vai aprendendo, da palavra dele, muitas coisas vão ficando mais claras e você vai tendo maior fluidez, facilidade na palavra. O apóstolo Paulo um dia disse que o pessoal de uma determinada igreja já era para estar se alimentando de um alimento mais sólido, mas eles ainda precisavam de leite. Significa isso que à medida que nós vamos crescendo no nosso relacionamento com Deus, precisamos amadurecer, ter uma nova perspectiva em relação a Deus, a sua palavra, as disciplinas espirituais. Hoje nós estamos no 13º dia da mentoria espiritual. Durante esses dias que se passaram, essa série de vídeos que você assistiu, há uma tônica, há uma mensagem que eu busco mostrar para você. Desenvolva um relacionamento com Deus.
Sua espiritualidade só virá a ser sadia e corajosa se você tiver um modelo para isso. Esse modelo é Jesus. Se você tiver uma fé, essa fé é em Deus. Se você tiver um ensino, esse ensino é da palavra. Se você tiver práticas, essa prática são as disciplinas espirituais. O jejum, a oração, a leitura da Bíblia. E por último, a nossa submissão. Mas aí você me diz, Lailton, a submissão a quem e a submissão como? Jesus estava censurando, porque muitas pessoas queriam se tornar líderes e guiam das outras sem ter a perspectiva de Deus. E eles queriam ser pais. Eles queriam ser tratados como pais, mestres, doutor, reverendos, mas eles não buscavam a simplicidade de um relacionamento para aproximar o discípulo realmente aquilo que ele estava buscando, a Deus. Com esse texto, eu posso tomar uma decisão. Eu decido ter um mentor. Eu decido me submeter a alguém que já caminha com Deus há mais tempo do que eu e que pode me auxiliar nessa nova perspectiva que está sendo construída. Você sabia que Jesus nunca nos mandou abrir igrejas, construir templos, criar religiões, métodos, formas, estratégias? Mas ele disse, isso ele falou muito forte, ele disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando-vos guardar todas as coisas que vos tenho mandado. O mentor não é um pai, o mentor não é alguém que vai controlar e manipular você. O mentor é uma pessoa que já andou suficiente no caminho de Deus e que vai te ajudar a compreender certas questões da vida e de seu relacionamento com Deus. Todo mentor deve estar realmente na palavra, fundamentado na palavra do Senhor. Precisa ser uma árvore de bom fruto, porque se você decidir ser mentoreado por um limoeiro, você só vai viver tomando limonada. É preciso disso. Não se deixe manipular por certas pessoas. Há somente um guia. Mentores existem como parte do processo para o aperfeiçoamento de nossa alma, para aprendermos a ser humildes, a não querermos nos destacarmos, a nos lembrar que outras pessoas seguiram esse caminho, passaram também a viver um relacionamento com Deus. E eles podem nos ensinar. A submissão é um princípio que muitas vezes ele se torna pejorativo a palavra. No mundo que vivemos hoje, dizer que você vai se submeter a alguém, que você vai aprender de alguém, em alguns círculos, pode parecer até atrasado, caducado uma ação dessa. Mas essa é uma especialidade de Deus. Em toda a Bíblia nós vemos mentores e mentoreados caminhando na sua busca com Deus. Adão teve o próprio Deus como mentor. Sete, Enoque. Estou falando lá do início da Bíblia. Nós vamos ouvir também Noé, Abraão, Isaac. Abraão teve Deus como mentor, Isaac teve Abraão como mentor. E sucessivamente, Eliseu teve Elias como mentor. No Novo Testamento, Jesus escolheu 12 homens e trabalhou com ele por 3 anos e meio aproximadamente. Homens que eram incautos, não eram analfabetos, mas eram incautos. Eram homens, não eram homens dados à palavra,
mas ele os escolheu. E o processo de escolha sempre é um convite, porque é a pessoa que toma a decisão. É a pessoa que toma a decisão de ser mentoreado, de ser ensinado. É a pessoa que trabalha a sua humildade. Jesus chegou à beira da praia e disse: vem, segue-me. Jesus chegou para Levi, que nós conhecemos como Mateus. Ele estava lá na receita, fazendo cobrança de impostos, e diz: vem, segue-me. E estes homens abandonaram todas as experiências que eles tinham para seguirem a Jesus. E foram eles os responsáveis que a palavra de Deus chegue até nós. Eles decidiram ter um mentor. Eles decidiram confiar parte do aprendizado deles a alguém que já tinha andado, no caso Jesus. E é esse Jesus falando para as pessoas, porque essas pessoas estavam sendo mentoreadas por religiosos, por pessoas que não tinham eles não tinham a intenção realmente de levá-las a Deus. Eles usavam a espiritualidade, a religião como uma forma de controle das massas, como uma forma de controle das pessoas, de lucro próprio. Diferente de Jesus, que mentoreou os discípulos e que tornou os discípulos pessoas capazes de enfrentar o mundo. Construiu nos discípulos um caráter inabalável. Aqueles homens que antes eram como classe C na sociedade. Eram uma classe trabalhadora, não dado à fala, não dado às multidões, não dado a revoluções. Mas depois que eles andaram com Jesus, foram homens corajosos que levaram essa mensagem por onde quer que eles estivessem. Discípulos como o apóstolo Tomé, que era um homem tão duvidoso, mas que depois que Jesus morreu e ressuscitou, foi um dos apóstolos corajosos, levou o evangelho a lugares muito distantes, impensáveis. Eles foram lá. Por que isso? Porque foram transformados pelo ensino de alguém. No texto que lemos, o Senhor Jesus censura o tipo de mentoria errada. Ele censura aquelas pessoas que buscam a Deus e querem ensinar as outras por interesse próprio, para enriquecimento próprio, para enriquecimento ilícito, que querem manipular e controlar as pessoas a fim de que elas não desenvolvam a sua relação com Deus, que sempre torna as pessoas dependentes delas. Um mentor espiritual é alguém que sempre vai te apontar a viver o seu relacionamento com Deus, a ter a sua experiência com Deus. Você desenvolver uma vida espiritual. Eu sempre digo que um mentor espiritual é aquele que busca tornar o trabalho dele redundante, não indispensável, mas redundante, para que a pessoa mesma tenha autonomia de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de fazer obras, boas obras, de transformar a realidade à sua volta, de compartilhar uma palavra de fé, esperança, amor, arrependimento e justiça. Decidir ter um mentor espiritual é dar um passo para desenvolver uma espiritualidade sadia e corajosa. Das disciplinas espirituais que eu ensino, esse é o quarto ponto. Eu sempre digo que uma pessoa com espiritualidade forte, uma pessoa espiritual de forma saudável e corajosa, é uma pessoa que pratica a oração, que pratica o jejum, a oração, lê a Bíblia, estuda a Bíblia e se submete. Eu gosto de dizer que é o Jobs. Eu decido ter um mentor. Essa é a decisão que vai mudar a sua vida.
Essa decisão que vai ajudar você a colocar em prática todas as decisões que você tomou até agora. Essa é a decisão que vai fazer com que você aplique na sua vida estas palavras tão poderosas. Assim como os discípulos de Jesus tiveram Jesus, assim como Eliseu teve Elias, Timóteo teve Paulo, assim também você decidirá, ou decidiu, ou está decidindo ainda, ter um mentor. Alguém que já passou por este caminho de relacionamento com Deus, que tem uma vida comprovadamente bíblica, que reconheça as suas limitações e que possa ajudar você a crescer no relacionamento com Deus. Que não busque glória própria, mas que viva para a glória de Deus. Em outro momento, em outro vídeo, eu vou gravar aqui as características de um mentor. Mas nesse dia, eu acho que a primeira decisão que você pode tomar, eu decido ter um mentor. Se você está acompanhando essa série desde o começo, o mentor vai te ajudar a praticar a colocar todas as decisões que você decidiu em prática. Se esse é o primeiro vídeo, volta atrás que tem mais 12 vídeos relacionados à mentoria espiritual que vão fortalecer vocês. Você chegou agora. Depois você vê os 12 vídeos que fala sobre espiritualidade, que fala sobre busca, sobre conexão com Deus, sobre desenvolver isso de uma forma sadia, de uma forma corajosa, em meio a esse mundo que está adoecido e que está amedrontado, porque perdeu a conexão com a essência. E quando nós perdemos a conexão com a essência, perdemos a identidade, perdemos a coragem, perdemos a capacidade e perdemos a noção de merecimento. Quando alguém não sabe quem é, também não sabe do que é capaz. E por fim, não tem certeza do que merece. Nós podemos te ajudar a tomar decisões que fortaleçam a tua espiritualidade. Nós podemos ajudar você e durante esses 13 dias, hoje é o 13º vídeo falando sobre espiritualidade e sobre mentoria espiritual, onde eu tenho trazido um conceito simples, não é coisa difícil, conceitos simples que vão te ajudar. Eu gosto da expressão que o Pequeno Príncipe diz: o essencial é invisível aos olhos. Eu quero convidar você a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Quero convidar você a olhar para a palavra de Deus, não mais com aquele medo que é difícil de interpretação, que é coisa para crente ou que é coisa para alguém que é muito distante espiritualmente, muito elevado espiritualmente. Não. A palavra de Deus, ela é para você. E Deus é o Deus da simplicidade. Leonardo da Vinci dizia que a simplicidade é o maior nível da sofisticação. E Deus é isso, Deus é simples. Ele é complexo para aqueles que não abriram o coração para Ele. Ele se torna difícil de acesso para aqueles que não o buscam com sinceridade de coração. Mas se há sinceridade no seu coração, na busca de Deus, certamente você vai aprender espiritualidade nas coisas simples. E aí eu parto do princípio que eu escutei um sábio dizendo que o raso é profundo e o profundo é raso. O que isso significa? Que pessoas profundas conseguem falar do raso com profundidade, conseguem tornar coisas tão profundas, simples, óbvias. E é nesse ponto que eu preciso decidir. E qual é a minha decisão hoje? Eu decido ter um mentor.
alguém que me ensine, alguém que me lembre que eu não sei de tudo, alguém que me lembre que eu preciso continuar aprendendo, alguém que me inspire no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com a sua palavra, no seu relacionamento com o próximo. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Desde pequeno, nós crescemos e aprendemos mais por modelos do que por conceitos. É muito mais fácil você aprender vendo alguém colocando em prática do que você ouvindo alguém para colocar em prática. E é por isso que é tão importante a decisão de ter um mentor, de ter alguém que te ensine. Essa pessoa não vai ser maior do que você, essa pessoa não vai controlar você, essa pessoa não deve manipular você. Essa pessoa deve pegar na sua mão e ser um parceiro na sua jornada, e ser um companheiro nas suas descobertas e lhe ensinar os passos. Jesus fez isso com os discípulos. Eram homens pescadores, homens simples na sociedade da sua época, homens que tinham sido rejeitados no processo do rabinato, homens que tinham sido rejeitados no processo militar, e homens que estavam vivenciando a profissão de seus pais. No último nível profissional, eles estavam lá. E o que fez a diferença na vida dos discípulos? O que os transformaram? Os apóstolos que reviraram o mundo de ponta cabeça na sua época. Eles tiveram um mentor. E não era qualquer mentor, era o Filho de Deus. Eles tiveram a sorte, escolha soberana de Deus, de terem Jesus como mentor. Hoje nós não podemos mais ter o privilégio de ter Jesus, pessoa encarnada, como mentor. Mas existem pessoas que vivem Jesus. E estas pessoas são as pessoas mais indicadas para você escolher como mentor da sua vida. Por isso que você tem que ler a Bíblia. Por isso que você tem que orar. Por isso que você tem que jejuar. Por isso a fala, a aula sobre ter um mentor é a 13ª da mentoria. Porque não vai funcionar você ter um mentor sem você ter colocado, pelo menos em prática, algumas coisas dos vídeos passados. Ter um mentor é uma decisão que, se você tomar, sua vida não será mais a mesma. Ele não será um mágico para a sua vida, mas pode ser alguém que aponte o caminho e que fará você realmente viver o seu propósito em Deus. Outra coisa interessante, que o mentor não tornará você igual a ele. O mentor tornará você igual a você. Ele vai transformar, pelo ensino, você em você mesmo. Só que numa versão segundo a vontade de Deus. Porque, fala sério, talvez a sua vida, talvez você esteja vivendo uma versão muito parecida com as expectativas dos outros, uma versão muito parecida com os seus medos. Talvez a sua vida seja, de fato, uma fuga de tudo que você é ou de tudo que você deseja. E o mentor é a pessoa capaz de conhecer a vontade de Deus para a sua vida e de conduzir você nesse processo de transformação para que você se torne você segundo Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que nos seja dado o Espírito Santo, a fim de que a decisão de termos um mentor possa ser direcionada por Ele. Oramos, meu Deus, para que o Senhor tire as pessoas erradas da nossa vida e coloque as pessoas certas. Que as pessoas que veem esse vídeo, elas possam decidir ter um mentor a fim de auxiliá-las em seu relacionamento com Deus. Pedimos ao Espírito Santo, ao Espírito da verdade, que nos conduz à verdade, que oriente essas pessoas, que abençoe estas pessoas, meu Pai, com essa graça, para que elas tomem a decisão
certa, na direção certa, para conhecer e viver a tua vontade. Que tudo isso seja feito para a glória do teu nome. E o teu poder seja derramado nesta vida. O teu Espírito conduza, porque o Senhor diz, não vos deixarei órfão, mas enviarei outro, Paracletos, Consolador, Auxiliador. Então nos ajuda, Senhor, a vivenciar este princípio. Não nos deixa ser enganados pelos religiosos, por aqueles que buscam títulos, posições, apenas para controlar os outros e apenas para cultivar suas próprias inseguranças. Pai, nos livra dos homens maus e nos direciona a fim de que tenhamos uma mentoria que nos aproxime de Ti. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe. Próximo vídeo, vamos encerrar falando sobre espiritualidade. Vai ser muito maravilhoso, tá bom? Deus abençoe, tenha um bom dia. Se você decidiu, coloca nos comentários, eu decido ter um mentor. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, assina o meu canal, assina, se inscreve, ativa o sininho para na hora que eu publicar um vídeo você receber e compartilha com alguém. Compartilha, manda o link para alguém que você estava ouvindo e você lembrou, tá? Tem diversos vídeos, assiste, lembrou de alguém, manda para alguém. Assim você vai estar levando essa mensagem. E quanto mais pessoas conhecerem a verdade, mais haverá libertação. Quanto haverá libertação, mais conduziremos o mundo para próximo de Deus, tá? Deus abençoe, que venha o reino dele sobre a nossa vida.